Olá, este vídeo é um complemento ao vídeo sobre as paixões humanas. Nós vimos ali que, segundo Santo Tomás, a paixão básica, todas as outras decorrem dela, é o amor. Né? Então, o amor ele é uma reação, vamos dizer assim, né, à captação de um bem. E São Tomás, quando fala das paixões, ele privilegia, vamos dizer assim, como nós privilegiamos, quando nós usamos essa palavra, as paixões do concupiscível e do irascível, ou seja, as paixões relacionadas ao apetite das coisas corporais, né? Basicamente, as paixões relacionadas ao prazer físico, né, do comer, do beber e o prazer sexual. Porém, o amor, como a gente entende hoje, é uma coisa muito mais ampla. Então, qual é a distinção aqui? Bom, fundamentalmente, é que o amor nós temos por pessoas, enquanto que as paixões nós temos por coisas. E elas são, vamos dizer assim, essas coisas são um meio. Nós amamos uma determinada comida porque ela nos dá prazer físico. Ela nos alimenta também. Nós amamos um dia ensolarado, nós desejamos um tempo bom, porque isto nos causa um bem-estar. Então nós amamos aquelas coisas físicas como meios para o nosso bem. Então esses bens, eles não são absolutos, vamos dizer assim. Eles não são desejados por si mesmos, mas como um meio de satisfazer determinadas necessidades físicas, né? E, portanto, por amor à nossa pessoa, né? Na medida em que esses bens são desejados para nós, né? Agora, quando nós amamos uma pessoa, nós a amamos por ela mesma. É claro que pode acontecer um desvio disso, e nós amemos alguém. Na verdade, a palavra certa seria desejamos alguém para o nosso próprio prazer. Né? E é isto que causa todos os problemas, né, vamos dizer, do universo amoroso, não é? Porque muitas vezes isto se mistura em nós, quando não é puramente desejo físico. Nós desejamos uma pessoa, né? Na verdade, nós desejamos o prazer que ela nos dá fisicamente. Então é comum que, quando esse desejo é satisfeito, nós sintamos um afastamento, às vezes até uma repugnância a essa mesma pessoa. Por quê? Porque nós estávamos, na verdade, vendo essa pessoa como um objeto, como a gente diz comumente, né? Estamos usando a pessoa. Nós não estamos usando a pessoa propriamente dita, nós estamos usando o corpo dessa pessoa, né, e desconsiderando a pessoa. Né? Quer dizer, é um alto grau de egoísmo, no fim das contas. Mas quando nós amamos uma pessoa, o que São Tomás chama de amor de amizade, também o amor de caridade, nós desejamos o bem a esta pessoa, não é? E nós desejamos unir-nos a ela, estarmos com ela,
pelo simples, pela simples realidade da união. Nós desejamos unir-nos a elas, à pessoa, por amor, ou seja, como um jogo aqui de doação, não é? E também de recebimento. Nós nos unimos, nós nos tornamos um só, não é? A amizade, diz Aristóteles, já que considera a amizade a forma mais alta de amor, não é? É a união de duas pessoas num só. Nós nos tornamos um pelo amor de amizade, não é? E, portanto, o amor mais alto é o amor a Deus, que é uma pessoa. E não só a Deus, mas a todas as suas, vamos dizer assim, os seus aspectos, não é? Então, o amor pela beleza, por exemplo, e aqui nós entramos de novo no nosso tema fundamental, que é a obra de arte, não é? Nós não amamos na obra a obra em si fisicamente. Nós, de uma certa forma, amamos na obra o seu autor por um amor de amizade. Nós nos unimos ao autor da obra, mas também amamos aquelas realidades para as quais a obra aponta, que ela nos revela. Isto é difícil a gente captar hoje, porque nós temos uma visão das coisas invisíveis, das coisas espirituais, como coisas abstratas, por uma falta mesmo de interioridade. Nós não percebemos em nós mesmos a dimensão espiritual. Então, São Tomás distingue dois apetites. O apetite concupiscível, que é esse das paixões, como a gente geralmente usa, na acepção que a gente geralmente usa essa palavra, e o apetite intelectivo, intelectual, espiritual, a gente poderia dizer, que é o amor, no sentido mais alto da palavra. O amor, quando você diz que você fala do amor de Deus, ou do amor por alguém, pelo amigo, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, você está falando de um amor espiritual, do apetite intelectivo, espiritual, da vontade. Então você quer aquela pessoa, mas não como um objeto que você possua e que te dê, vamos dizer assim, uma satisfação egoísta, mas como um objeto que merece ser amado por si mesmo, não é? Então essa é a distinção. E aí você pode perceber que esse conflito com as paixões, quando a gente diz que as paixões nos desviam, ou que nós temos que lutar contra as nossas paixões, ele deve ser entendido no sentido de que quando um movimento corporal, quando uma paixão física, o desejo de um objeto, né, o desejo de um prazer corporal, não é? É contrário ou submerge, se sobrepõe ao desejo de um bem espiritual, essa paixão deve ser ignorada, deve ser transcendida, não é? Então, a gente só pode realizar isto na medida em que nós percebemos que a nossa alma
A nossa personalidade mais essencial e profunda não é corporal, é espiritual. E isto não quer dizer que ela é uma ideia abstrata, não. Ela, na verdade, é a coisa mais concreta e real que nós temos. Ela é muito mais real do que os nossos desejos, que estão sempre mudando, não é? Que dependem das circunstâncias, sejam externas, sejam internas, não é? Então, o desejo, o apetite, melhor dizendo, pelo bem, não é um apetite por uma abstração, é um apetite pela própria realização da nossa pessoa, que é um resultado da nossa união com Deus, em última instância. Não é? Então, quando há esse conflito, ele só é resolvido na medida em que você vive cotidianamente e você como que se exercita no amor pelas pessoas, o que no cristianismo a gente diz, o amor pelo próximo e no amor pelo próprio Deus. Não é? De maneira que, à medida que isto vai se tornando mais forte, central e predominante na sua vida, o domínio das paixões vai se tornando cada vez mais fácil, mais tranquilo, na medida em que você consegue ver a ordem das coisas e, portanto, a gente veja que quando você percebe um bem superior a outro, você naturalmente escolhe esse bem superior. Isso quer dizer que, quando nós somos dominados por nossas paixões, nós estamos, de uma certa forma, cegos. Nós estamos vendo só um aspecto da coisa, que é aquele que nos interessa corporalmente, mas imediatamente, e nós não estamos vendo o lugar que essa coisa ocupa na nossa vida como um todo, não é? E diante da realidade como um todo. Não é? Então a luta contra as paixões, ou a luta pelo domínio das paixões, corresponde ao que no cristianismo se chama da via purgativa, que é exatamente o momento em que você está tão envolvido com esse mundo corporal que você perde de vista os valores mais altos, as realidades mais altas da tua própria pessoa e da realidade. Não é? E que, à medida em que você vai como que silenciando essas paixões, diminuindo o poder delas, você vai tendo um domínio muito maior sobre elas, porque você vai percebendo outras dimensões. Um exemplo muito simples do amor a gente tem no amor materno, ou paterno mesmo, né? Quer dizer, uma mãe sofre às vezes uma noite de insônia, não é? Ninando o seu filho, ou tratando dele quando ele está doente, e simplesmente ela não cede aos desejos que ela pode ter, por mais prementes que eles sejam, diante do bem que ela precisa preservar no seu filho, né? Da pessoa do seu filho. Né? Então, trata-se sempre o amor, ele é sempre o apetite de um bem. Então, isso não quer dizer que os amores físicos sejam males. Não, eles só se tornam males quando eles perdem a sua medida,
não é? E eles se sobrepõem a valores, a bens reais, é importante salientar isto, mais altos. Não é? Então, as obras de arte também, elas nos ajudam a entrar em contato com essas realidades mais altas, a perceber em nós mesmos a dimensão do espírito, né, o que a gente poderia chamar da memória, da inteligência e da vontade, e também, não só em nós, mas na própria realidade, nós percebemos essas dimensões mais altas da realidade. Né? Eu vou terminar citando Santo Agostinho, quando ele fala nas Confissões, né, no momento em que ele se converte, não é? E ele fala da beleza, porque, de uma certa forma, esse famosíssimo trecho de Santo Agostinho ilustra o que nós dissemos aqui. Diz ele: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, ou seja, no mundo corporal, no mundo dos sentidos, e lá fora eu te buscava, e disforme atirava-me sobre todas as formosuras que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste e clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e expulsaste minha cegueira.